Bedire. Parte 9. 11 de abril de 2018. Eben Bedire está de novo com vocês. Ele saúda vocês. Nós vamos começar a penúltima intervenção dos intervenientes do mês de abril. Como as 4 sessões precedentes, eu acolho com grande prazer seus testemunhos e seus questionamentos. Da mesma maneira que o dia precedente, eu pontuarei minhas respostas por um silêncio. Então nós podemos começar. Eu lhe saúdo, Bedire. Ao que corresponde os minúsculos pontos estrelas azuis que aparecem furtivamente aqui e lá. Obrigado. Não é específico se esses pontos são de luz ou de cor, mesmo que a cor é azul, quer dizer é transparente ou não? Não é específico. Então, seja que há um problema de retina, mas não me pertence saber o que é. Os pontos azuis são justamente uma distorção das partículas adamantinas. Essas partículas que você vê como azuis são em geral brancas, redondas e muito pequenas com às vezes uma faísca de um dos lados. Tudo depende da velocidade de deslocamento disso que você chamou pontos azuis, porque a velocidade é muito importante. Nos fenômenos ligados ao aparelho óptico, o deslocamento muito lento não tem nada a ver com fenômenos de percepção ligada ao sutil. Ao contrário, se o deslocamento é rápido ou se a aparição e o desaparecimento no mesmo lugar se fazem subitamente, então nesse momento há fortes chances de que sejam as partículas adamantinas. Em outros casos muito mais raros, porque isso necessita uma descrição diferente onde aí se trata não de pontos, mas de esferas que são de fato as consciências nuas, ligadas a esse mundo ou não, ao povo da natureza, aos visitantes, que antes de se instalar em sua dimensão podem aparecer sob forma de uma esfera de luz o mais frequente branca ou azul, às vezes rosa. Mas em regra geral, perceber esse gênero de presença em consciência nua, antes que ela se instale na sua dimensão, real para ela, só pode ocorrer na maioria mostrando a extensão, no escuro, à noite mais frequente. Então, tudo depende, é claro, quando isso ocorre, e a velocidade, o mecanismo da aparição e do desaparecimento. Minha resposta não pode ser mais específica. O irmão que colocou a questão especificou que isso veio quando ele estava numa tarefa qualquer, e estava sob forma de estrelas que se deslocavam, eu não sei em qual velocidade. Eu não posso lhe dizer mais. Obrigado. Eu posso passar à questão seguinte. Vá em frente. Não foi muito longa minha resposta. Eu não tive tempo de fazê-los esquentar. Então, há 4 questões de um irmão canadense que não está presente. Então faremos as 4, antes do silêncio. Questão: por que eu não posso estabelecer um contato físico com meu anjo guardião e meus guias quando eu o sinto quando de minhas meditações? Eu não compreendi nada já. Por que eu não chego a estabelecer um contato físico? Mas o que é que você chama de um contato físico? Como é que um anjo guardião seria físico? Ele não está aqui. Ele não pode responder, mas seguindo. Repita a questão. Com meu anjo guardião e meus guias quando eu o sinto. Assim, e como quer você em sua atividade efêmera que um anjo guardião lhe contate, salvo se há urgência onde ele deve intervir. Como você diz você mesmo, o contato é evidente desde que você esteja imóvel, em silêncio, sem mesmo falar do estado meditativo. Há ainda, se eu posso dizer, certa distância entre o que é vivido em seus estados de meditação, como você disse, e os estados da pessoa. Isso significa então que não houve real junção. Mas como você diz fisicamente, o termo é um pouco bizarro, quer dizer que você queria ter as mesmas percepções e as mesmas sensações, os mesmos sentimentos que você tem na meditação quando você está em sua vida no seio da pessoa.
Isso quer dizer simplesmente que a pessoa ainda não se uniu totalmente à consciência nua. A consciência da ressurreição, o corpo de eternidade está aí, mas é necessário que haja uma proximidade para não fazer diferença entre um estado de consciência ordinário, um estado de meditação e um estado de alinhamento ou de vibração, simplesmente. Continue. Segunda questão. O que você pode me dizer sobre minha vida espiritual anterior? Como você pode ousar, vivendo o que você vive, pedir uma visão exterior de seu estado interior? Esse gênero de questão não pode se esclarecer, a partir do momento em que você vive as vibrações, tal como você fala que vive, no interior. Porque você quer que uma autoridade qualquer que seja, mesmo o todo, venha se intrometer no que você acredita ser, se você não é nada? Como você sabe, os planos de eternidade, a luz autêntica, vibral, una, amor está agora presente sobre a Terra. A única distância que pode existir no que acabo de lhe dizer, é que você não tem suficiente acolhimento, quer dizer, tal como você apresenta as coisas através dessas questões, no nível de sua alma, a necessidade de se ocupar em vez de deixar passar. Se você compreende o que eu exprimo no nível de sua alma, você resolverá a equação então somente sendo autônomo, livre, e não buscando experiências e não necessitando de algum lugar, não somente de compreender nesse caso, mas de viver sem deixar de atravessá-lo. É uma postura particular da alma, independentemente de seu retorno ou não, de seu desaparecimento ou não, completo. O acolher permite a transparência. Nesse momento, não haverá mais distância entre o que é possível em meditação, como você diz, como no seio do personagem. Mas eu lembro você de que nenhuma meditação em seu sentido original lhe conduzirá à liberdade. A meditação e o alinhamento, tal como nós temos definido, uns e outros, é profundamente diferente. A meditação subentende, quer na cabeça de um ocidental como de um oriental, que há a necessidade de ver, que há uma habilidade para a visão do desconhecido, mas não é assim que vocês a vivem. É necessário a vocês inverter o movimento, quer dizer acolher e viver o sacrifício. Enquanto vocês acreditam que pela meditação vocês vão progredir, progredirão na ilusão e não na verdade. Por isso que a postura da meditação, mesmo se falarem que ela é sem objeto e sem sujeito, isso não é a mesma coisa que desaparecer. Eu diria mesmo que é exatamente o inverso, porque só há que vocês são nada. Então sobre o plano da pessoa, a humildade, a infância e tudo isso que vocês ouviram e viveram, mas no sentido da eternidade, é o sacrifício. Não há alternativa senão vocês colocarem uma distância, conscientemente ou não, e a maioria de maneira inconsciente, quando vocês se alongam dizendo eu medito, isso não é um desaparecimento, bem ao contrário, porque na meditação, mesmo que não haja objeto, de apoio ou de técnica, há sempre qualquer coisa que é buscada. Quem pode pretender através de qualquer meditação que seja viver um desaparecimento ou os mecanismos da ressurreição que estão em curso? Na maioria, quando vocês não vivem as vibrações e que vocês não têm antecedente patológico no nível espiritual, de qualquer maneira é sempre patológico, vocês estão disponíveis, vocês não estão na referência, na comparação, na avidez e na necessidade de viver as coisas. Em algum lugar hoje, como o que está presente em toda parte, a meditação vai colocar a distância entre vocês e a verdade, vocês não podem ser a verdade. Só há o desaparecimento, o acolher e o sacrifício. Todo o resto é apenas bobagem, todo o resto é apenas perda de tempo. Inscreve vocês no tempo e não na verdade. O Parabrahman não tem nem referência, nem palavra, nem visão, nem energia, nem vibração. Eu lhe convido então a mudar de ponto de vista, e mesmo quando você usa essa palavra meditação, substitua por alinhamento, acolher, sacrifício, vacuidade, o que você quiser. Mas a palavra meditação, nos dias de hoje, é demasiado conotada, qualquer que seja o tipo de meditação.
Eventualmente, se você me disser, eu faço uma meditação do coração, quer dizer centrada pela atenção e o relaxamento de repouso do corpo sobre o coração, qualquer coisa pode ocorrer, mas sem pedido, simplesmente pelo silêncio e a evidência. Continue. Terceira questão. Como fazer para que eu me reconecte com meus poderes espirituais das outras vidas? Risos. Repita rápido. Risos. Como fazer para eu me reconectar com meus poderes espirituais? E eis, estamos no passado, não estamos no presente. Vocês veem aqui, tipicamente, o erro comum em todos os espiritualizados, é fazer reviver o passado ou se projetar no futuro. Não há nenhuma vacuidade e nenhuma liberdade nisso. Vocês mantêm sua própria trama temporal, sua própria história que está ligada a esse mundo, mas que não está ligada à verdade. É necessário compreender bem que atrás das palavras que são escritas aí ou que vocês pronunciam, há sempre o que vocês dizem e expressam que não é sempre a verdade que vocês querem exprimir, porque vocês empregam as palavras que são comuns, como a palavra meditação, e cada um coloca o que quer. Eu lhes disse, de uma maneira geral, já anteriormente, mas agora é ainda mais verdade, vocês não chegarão a nada com a meditação, se isso é apenas valorizar sua pessoa, crer que vocês atingirão o infinito, então o que vocês fazem é ficar numa trama temporal. E por que fazer renascer os poderes? Evidentemente para ter poderes. Se você me tivesse pedido como fazer para reencontrar o amor que eu sou, mesmo que eu não tivesse a técnica, eu aplaudiria. É como quando eu estava encarnado, todos esses mestres e esses gurus que vinham me dizendo, eu vi isso, eu vi aquilo, acontece-me isso, eu só podia lhes dizer, vão mais além, não parem nisso. Vocês sabem, hoje, vocês são inumeráveis, tendo vivido os processos de transformação e de finalização agora. Mas lembrem-se que mesmo que vocês vivam a percepção da energia e do vibral, mesmo que vocês tenham as coroas ativas que lhes dão a certeza de serem liberados, vocês só contrariam a luz fazendo isso. Vocês não estão disponíveis para a verdade. Vocês estão disponíveis para o passado, vocês estão disponíveis para agir por esse mundo, para esse mundo e sobre esse mundo. Temos que aproveitar, e viver que nada do que é conhecido permitirá a vocês viver o desconhecido, sobretudo agora, desde o meio de dezembro do ano precedente. É tempo de romper esses hábitos viciosos, espirituais, de todos os buscadores de todos os tempos. Qualquer que fosse sua cultura e suas tradições, que giravam em círculo. Vocês não serão jamais o caminho, a verdade e a vida, vocês não serão jamais o tudo e o nada. Vocês estarão sempre oscilando entre um e outro, sem saber realmente onde vocês estão, como a segunda questão, onde eu estou. Vocês veem como podemos relacionar, desde o eu sou ou desde o testemunho ou desde a consciência nua, através das simples palavras, vermos muito bem, onde está a pessoa. Ela ainda está aí, ela não tem mesmo nem ideia do que é desaparecimento, senão jamais ela poderia pedir para reencontrar os poderes passados. Todos esses poderes pertencem a esse mundo. E, aliás, nos escritos, sobre a filosofia da Índia, vocês têm os escritos que lhes dizem, e Buda disse, quando você encontrar os poderes, salvem-se rápido. Hoje, a única felicidade possível, isso será cada vez mais, com uma grande acuidade cada dia, para cada um, porque eu disse que havia agora, após a sobreposição para os mais avançados, um distanciamento em que o efêmero se dissolve. Vocês o vivem, na efusão, nos alinhamentos, em seus desaparecimentos, vocês veem bem que o corpo também desaparece. É real. E é daí que sai a alegria. Não há nada a buscar de sensacional. Não há nada a buscar de forma alguma. Isso foi dito milhares de vezes. Acolher, permanecer tranquilo, ser preguiçoso, não pedir nada.
Porque você se situa quando não pede nada. Eu não falo das questões, mas quando você está com você mesmo, se você não projeta nada como pedido, você está disponível para tudo. Não é o caso quando você parte como uma ideia preconcebida. Eu não havia ainda entendido a segunda questão, com as meditações que são orientadas sobre isso. Isso glorifica a pessoa, a história, mas vocês jamais se dão conta de quem vocês são realmente, enquanto há uma forma, enquanto há uma história, enquanto há necessidade de fazer reviver um passado qualquer que seja. Aí nós estamos dentro disso que vocês chamam no Ocidente, do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal não tem nada a ver com a verdade. Ele só faz ancorar a pessoa no sutil efêmero desse mundo e vai fazer acreditar que é tudo o que quer, um mestre, e frequentemente isso acontece. Esses são os seres que se identificam com a forma, ao passado, e que são persuadidos a manter alguma coisa. Ora, enquanto você mantém alguma coisa, você acredita manter o nível espiritual, você não é livre. Você acredita e você reata os laços. Então atualmente, todos os laços a esse mundo, todas as experiências desse mundo, tudo que você chama as vidas passadas, está se dissolvendo, totalmente. Então, evidentemente, eu compreendo também completamente que mesmo no estado ordinário, você não sente as presenças a seu lado. Então eu lhe convido, através de seus questionamentos, a recondicionar, a alargar as coisas, e já definir qual é seu verdadeiro objetivo. Qual é sua finalidade. Assim que você tiver escrito claramente sobre o papel seus objetivos e sua finalidade, você verá mais claro. A palavra meditação está tão na moda para os ocidentais. Vocês têm mesmo agora, como já em meu tempo, as múltiplas pessoas que não têm nada a ver com o que eles são, que são os cientistas puros e duros, que tentavam já na época demonstrar o efeito da meditação. É claro que tem um efeito, é um efeito pessoal, mas que jamais fará você saírem da pessoa. Aliás, isso se chama desenvolvimento pessoal. Enquanto nós só falamos do impessoal, do desconhecido, que está aí. Não percam tempo em buscar em qualquer passado que seja, fazer reviver o passado ou para meditar. Estejam vivos, sejam a vida e todo o resto ocorre. Não buscando as imagens, as sensações, as explicações, sobretudo, não mais em meditação. Então façamos silêncio, isso vai nos acalmar. Silêncio. Você pode prosseguir. Uma última questão desse irmão, que se une um pouco às outras. O que eu preciso fazer para contatar meus dons? Obrigado, sincera gratidão. Como vocês dizem entre vocês? Bis, repita. Mesma resposta. Vocês preferem os dons ou o dom da vida? O amor é domingo, é o sacrifício. Por isso que no sacrifício, você vive que o outro é você e que o outro e você, não existe que não há distância. Se você não se dá, procura os dons, antes de se livrar de si mesmo por um ato de amor e de confiança com a verdade. Todas essas posturas que você tem hoje, não somente após esse irmão, mas se você mesmo se comporta assim, você mostra a você mesmo que você busca em outros lugares o que está aí onde é necessário. Não há nada a procurar porque a luz encontrou você e você se reencontrou. E seus reencontros não acontecem em relação a um passado desse mundo ainda, nem mesmo em relação às suas linhagens, nem em relação a qualquer visão que seja. Nós temos chamado isso a evidência porque, quando você reencontra quem você é além de toda a aparência, de toda forma e de toda a história desse mundo ou mesmo espiritual, aí você é pleno. Mas para ser pleno e tudo, é necessário ser nada, ter sido nada. Atravessar esta porta que não existe, é necessário ver do lado da pessoa. Mas como eu disse, há diversas tramas de ressurreições temporais.
E vocês os veem claramente através de seus questionamentos. E os questionamentos aqui. Enquanto vocês não buscam desaparecer, não se batendo, nós lhes temos dado certo número de referências. Os pilares do coração, o caminho da infância, a humildade. Aí nós estamos completamente em uma avidez da pessoa em relação à espiritualidade. Esta avidez, qualquer que seja a intensidade, assinala sempre alguma coisa que é falsa, que pertence ao efêmero, que não tem nada a ver com a verdade do absoluto, do amor e da luz. É uma luz desviada, não nesse irmão, mas em sua atitude. Não há urgência temporal, há uma urgência em relação à pressão a partir de agora da eternidade. Nós temos chamados apelos da luz, as injunções da luz. Seu corpo de eternidade está aí. O que é que você me fala de poderes nesse mundo? Vocês veem, o que quer que seja que tenha vivido esse irmão, vocês têm aqui uma não liberação da história. É claro. Você não está disponível, aqui e agora. Você não está disponível para a eternidade. Ainda menos nesse caso, que se você fosse ativo todo dia para trabalhar, para ser esvaziado, você teria mais chance se lhe caísse em cima, do que fazendo isso. E é, aliás, o que acontece hoje. Hoje, há mais almas humanas em ressurreição que as almas que buscam. E, aliás, essas almas em ressurreição eram almas que estavam adormecidas, que estavam em sua vida, que não tinham nenhuma procura, nenhuma prerrogativa, nenhuma necessidade de dom, mas que queriam simplesmente fazer o melhor e se desenrascar da pessoa, mesmo tendo uma fé dentro de uma religião, mas não havia para esses seres o interesse pela espiritualidade ou pela ilusão. Eles estavam apenas vivendo, mesmo que eles não vissem tudo. E hoje esses são aqueles que estão mais próximos. Não esse tipo de questões que demonstram simplesmente que você está ainda nas espiritualidades antigas, nas crenças que foram induzidas pelas religiões e pelos movimentos que vocês denominam Nova Era, que levam vocês a outros lugares, pelo desenvolvimento pessoal ou por outra coisa, do que no instante presente e que na realidade disso que vive em você como sobre o conjunto do planeta. Quando vocês tiverem aceitado, compreendido isso e verificado por vocês mesmos, vocês compreenderão. Além de toda a visão e de toda a experiência, é o juramento e a promessa. O juramento e a promessa não têm que se sobrecarregar até mesmo com suas linhagens, com nada. Se você não está nu com você mesmo, como você quer viver a consciência nua? Como você quer finalizar de maneira adequada a ressurreição em curso? É claro, é relativo o que eu disse, porque de qualquer maneira vocês estão todos liberados. Mas eu repito, quanto mais você for liberado da história agora, tanto mais irá amplificar o processo de ressurreição coletiva, e mais você irá amplificar a ocorrência do evento. Vocês são os mestres a bordo. Vocês veem bem, os anciãos, as estrelas, os arcanjos, esperam seu retorno. Eles ajudaram vocês até o extremo limite que eles podiam porque eles estavam todos inscritos nessas histórias. É por isso que a partir de agora, sou só eu, que é você, que é garantia, não porque vocês me seguem ou me escutam, mas porque, através de minhas palavras, eu os obrigo de alguma forma a colocar uma só e única questão que vale. Vocês estão em paz ou não? Vocês estão alegres ou não? Vocês estão leves ou não? Eu não falo de sua pessoa e de seus aborrecimentos, mas eu falo do que vocês denominam a espiritualidade. Seu ser interior, onde ele está? Qual é a intensidade, a amplitude da alegria e da evidência que vocês vivem? É a única questão que vocês devem colocar, e não tentar recuperar os dons, fazer reviver o passado ou de se ver sempre perfeito nesse mundo. Sem isso vocês ficam rígidos, vocês se esclerosam. Então o que aqui está aí, é a liberdade, a plasticidade, o benefício. E eu lhes digo, isso foi dito, não é uma questão de trabalho. É exatamente o inverso.
De fato, a luz, definitivamente pede-lhes, através de tudo o que se desenrola desde anos. Você se reconhece? Você aceita o que você é? Você se conhece ou não? É um ou outro. Silêncio. Existe ainda questões desse irmão? Não, terminou. Por que que eu não ouvi 4? Sim, foram 4 questões. Esta é a última. Uma questão de uma irmã. Ah, vamos lá. Questão. Essa manhã, quando eu estava meio adormecida, eu ouvi a palavra Nero 3 vezes seguida. Ao que isso corresponde? Como? Como você escreve isso? Nero. Eu não sei, pergunte ao seu coração. Não esqueça que nas condições de algumas experiências, estejam ligadas à eternidade e ao processo da ressurreição, eu lhes digo logo. Mas nesse caso eu não sei. Isso acrescenta na sua alegria ou não? Isso lhe torna leve, serena ou é unicamente uma pergunta? É claro que tem um sentido para você, enquanto pessoa. Mas, isso é particular a você. Eu falei desde o início dessas intervenções, dos mecanismos que são comuns, onde cada um de vocês pode se reencontrar. Mas, particularidades como essa, dizem respeito a você. É necessário ainda saber a língua. Isto é um nome. Essa é uma palavra que vem de uma outra língua. Porque isso é o mais frequente. Então é claro, me parece que há numerosos anos, muitos entre vocês ouviram serem chamados pelo nome. Isso havia sido explicado. Mas aí, escutar uma palavra que não é o seu nome, se fosse seu apelido da alma ou do espírito, você teria reconhecido imediatamente. Mas eu não posso lhe responder porque isso não é um processo coletivo. Nem quando vocês têm questões mais pessoais, eu tento sempre as colocar em relação ao contexto da ressurreição, da eternidade em relação ao efêmero, porque são processos comuns, globais, porque vocês têm todos, nós temos todos, o mesmo corpo de eternidade. Mas aí, estamos no nível dos sentidos ordinários. De manhã ao despertar, vocês não estão nos sentidos espirituais. Agora, isso foi ouvido à esquerda, à direita, na cabeça, no coração? Quando você diz que ouviu, ouviu por onde? Não sabemos. Não está especificado. Ela não sabe. Estava meio adormecida ao despertar. Além disso, como você disse, meio adormecida ao despertar, no momento em que há a recuperação do efêmero, mesmo para qualquer um não vibrando. Então essas são condições particulares. Você podia ser orientada se você tivesse a lembrança de onde tudo aconteceu ou onde isso foi ouvido. Por isso que há uma diferença de ouvir à esquerda ou à direita, isso vocês sabem. A esquerda é a luz e o espírito. À direita, são os planos intermediários, que vocês nomeiam os desencarnados, o astral, que não é necessariamente negativo no sentido da dualidade, mas que não é um mesmo estado de expansão. Às vezes vocês podem ouvir no interior do coração. Mas enquanto não há referências topográficas extra, e como eu não sei o que quer dizer Nero, eu não posso lhe responder de maneira mais ampla do que essa, ou mais justa. E como você mesmo disse, não se lembra mais. Então isso quer dizer que é alguma coisa que teve lugar e que não existe mais. Você vai me responder que não ouvimos chamar o tempo todo 24 horas sobre 24. Mas eu lembro você de que no processo da ressurreição, qualquer que seja o estado, há uma forma de permanência que é vivida. Então, você podia muito bem ouvir essa manhã se fosse realmente útil para a eternidade, o que não quer dizer que não é útil para você. Mas se fosse útil para sua eternidade, isso ficaria vivo como se você ouvisse no momento que evocasse.
Ora, você mesmo disse não ter a lembrança de onde ouviu, mas que você tem somente a lembrança de que ouviu 3 vezes essa palavra. Você mesma não pode saber e muito menos eu, ao que isso corresponde. Foi uma surpresa para mim ouvir essa palavra. Mas você vai ouvir muitas coisas. Aliás, eu lembro você que no processo em curso, isso havia sido dito, os sons que chamamos de som da alma, se modificam. Vocês tiveram o 6º estágio justo antes do coro dos anjos. Mas quando você está nesse estágio, se eu posso dizer, que corresponde ao que foi nomeado o 6º subplano, enfim, pouco importa, você pode ouvir muito mais coisas. Você está ligada num outro comprimento de onda. Eu lhe aconselho, sobretudo, subir ainda mais alto, até o momento em que não há mais nada. O silêncio, a evidência. Então, eu não posso especificar um pouco mais em função do que você me disse. E como eu não conheço o sentido dessa palavra, eu não posso dizer nada mais. Silêncio. Você pode prosseguir. Questão. Quando de nossa fusão ontem de manhã, eu senti durante muito tempo e pela primeira vez, a porta estreita. Essa passagem se fará individual ou coletivamente. Ela é feita já desde algum tempo de maneira individual. Mas a porta estreita só pode ser vivida qualquer que seja o futuro, se eu posso dizer. É a única maneira de alcançar o juramento e a promessa. É no coração e não em outro lugar. Não é em sua cabeça, não é nas ideias, nos pensamentos. Então, sim, é claro, a porta estreita será passada coletivamente, para uma parte pelo evento, e se não for suficiente, no momento do planeta grelha final, necessariamente. Sentir a porta estreita situada na ponta do externo, você sabe que está ligada à ativação do que foi nomeado o 8º corpo ou nascimento do embrião crístico, passagem do ego ao coração. A passagem se faz uma vez que o 8º corpo esteja ativo. A sensação do 8º corpo, que isso seja vibral, doloroso ou outro, só faz traduzir definitivamente esta alquimia que está acontecendo, para você. Mas isso pode ser também a ativação desse 8º corpo, pela energia e a consciência mesmo da ressurreição, que está presente. E então neste período, sobretudo se você está novinho em folha, se posso dizer, você pode sentir completamente os novos corpos em seus lugares corporais, ou senti-los se você o sentiu por anos. Por exemplo, numa das fusões que nós temos realizado com meu ajudante, alguns sentiram o que eles haviam sentido há muitos anos sobre o 12º corpo na ponta do nariz. Está ligado ao androgenato primordial, ou seja, à resolução, e eu já disse essa semana, do masculino e do feminino, sagrados como profanos, a resolução do bem e do mal, da sombra e da luz. É o momento efetivamente hoje, por exemplo, pelo 12º corpo, em que vocês não estão mais dissociados entre suas duas partes e entre o exterior e o interior, entre sua parte feminina e sua parte masculina. É o momento em que vocês resolvem o antagonismo, a oposição e a inutilidade, do que é nomeado nesse mundo bem e o mal, específico aos mundos confinados. Então sim, a passagem da porta estreita, se faz e pode ser sentida se você vive a ressurreição, sem ter passado pelas etapas vibratórias, de abertura dos novos corpos, da abertura das coroas. Então há fortes chances de que a passagem do ego ao coração, a primeira vez em todo caso, se traduz mesmo pelas dores extremamente fortes na ponta desse externo. Então sim, ou você ressuscitou e você sente esse ponto mesmo assim, isso quer dizer que há um novo, não uma passagem que já foi feita, mas as informações sobre a consciência crística e a matriz crística que se instalam em você.
Mas se isso foi aberto há muito tempo pelo fato de ser liberado vivo, quer dizer de não mais ser afetado pela pessoa mesmo submetido à história, ou se você ativou trabalhando sobre ou espontaneamente a ressonância desses novos corpos, então você pode dizer que essa passagem da porta estreita se fez completamente, quer dizer que você atravessou o buraco da agulha. Você aceita a pobreza, que não é a pobreza de dinheiro, mas a pobreza do ego, a humildade. Você não pode carregar nada para viver isso. Nenhum conhecimento é necessário, você sabe. Mas, além de sentir a porta estreita, eu lembro você de que quando você está ressuscitada, qualquer que seja a camada, você tem a evidência, o silêncio, a alegria que está aí, no interior. Você não pode ser enganada, porque aí não é energia, nem mesmo vibral, é a verdade da consciência nua que surge. Silêncio. Nós podemos prosseguir. Então nós temos testemunhos. Bom dia, caro Bidiri. Durante a fusão de ontem à noite, eu vi a escuridão tomar o lugar da caixa torácica. Ela havia desaparecido, o resto do corpo estava presente. Em seguida tudo voltou ao normal e a caixa torácica começou a se abrir e a se estender horizontalmente até a beirada da cama, como duas pétalas que se abrem. Depois eu senti sua presença e a de seu ajudante. E no centro da caixa torácica, eu vi seu rosto alegre que me olhava. Obrigado por seu amor e por sua alegria. Eu lhe agradeço por seu testemunho, e é verdadeiro que tenho uma cabeça avistável, mesmo no absoluto. Em todo caso, quando eu chego aqui é fácil me reconhecer, não é? Mas, como tenho dito, você irá se dar conta, mesmo fora das fusões ou de quando eu vejo você, depois de você pensar em mim, além da forma é claro, você irá vivê-lo. E eu lhe disse neste período específico da ressurreição. Depois de qualquer forma você verá, é preferível esquecer todas as suas referências históricas e eu diria mesmo esquecer os velhos torradas, as estrelas, um esquecer temporário, para tornar disponível a você o desconhecido. Mas eu lembro a você que é uma passagem. Você vai descobrir depois efetivamente que eles estão todos em você. Mas é necessário a você fazer este espaço. É necessário se apresentar nu, sem referência, sós a sós. Isso foi explicado. Então, é claro, nós sabemos pertinentemente que nós temos os irmãos e as irmãs que estão em ressurreição e que, pela capacidade da ultratemporalidade, como comigo, aliás, fazem reviver o Raavon e os outros. Mas deles a paz e dê a você a paz. Você está sós a sós. Você atravessa e após você os reencontra. As câmaras, vocês passam, uma por uma, sem nada. A porta é estreita. Do que você tem medo? Então, é claro, os irmãos ou irmãs que fazem reviver isso vão levar as pessoas para o seguirem. Mas olhe, esses irmãos e essas irmãs mantêm a história. Eles são eles mesmos incapazes de sair, e eles não veem. Mas é sua liberdade, mesmo porque é a liberdade de cada um, de querer seguir ou se tornar o que é. Mas você não pode seguir e ser. Aliás, eu não lhe peço para me seguir. Eu sou simplesmente o primeiro a estar aí, porque eu sou totalmente você, desprovido de história, de anterioridade. Isso não são as referências de minha encarnação, mas é muito recente e eu não carrego mais nenhuma memória ligada a esse mundo. Então eu não tenho nenhum meio através de minha presença de depositar em você as referências à história. Bem ao contrário, eu venho fazer a limpeza. Lave tudo isso. Do que você tem medo? Silêncio. Você pode continuar. Bom dia, Bidiri.
Quando da fusão em consciência nua de ontem à noite, eu primeiro senti muito fortemente o sacro, em seguida subiu pela coluna até o quiriste, depois um som intenso surgiu nos dois ouvidos. A paz e a serenidade tomaram todo o lugar, não sabendo mais se era um ponto na imensidade ou a própria imensidade. Um grande obrigado. É exatamente isso. O tudo e o nada, a finalização da ressurreição e o surgimento da consciência nua. Se eu tivesse realizado isso, coletivamente ou individualmente há anos, você não teria percebido nada, talvez alguns liberados vivos, mas é tudo. Não creiam que isso demonstra certa superioridade do que quer que seja. São somente as circunstâncias da ressurreição que permitem isso. E eis porque é muito importante testemunhar. Aí você fala de uma experiência ou um estado que é feito aqui nesse lugar. Mas você pode fazê-lo não importa onde em você, tão somente, porque quando você está só, você aceita o sacrifício. Eu seria o primeiro a vir rir com você, antes de reencontrar o fio da história do fim desse mundo. Mas, aceite esse sós, esse sacrifício. Não busquem o meio-dia às 14 horas através da espiritualidade. Mergulhe-se completamente nisso que a vida lhe dá a viver, não sua pessoa. Então, é claro, como você falou de ontem à noite, as fusões em consciência nua e em eternidade lhe dá a viver esta consciência nua, sem no momento poder estar dissociada desta consciência una, une. Após a consciência se tornar nua, é justamente após. Eu diria mesmo que no nível disso que você vive agora, e eu não paro de bater, é conjuntural, não está ligado à história, mesmo que tenha sido prometido pelos profetas, pelo Cristo. É por isso que eu estou sempre aí, por isso que eu não tenho mais história, então minha ressonância, minha presença, seu reconhecimento, o seu e o meu, além de toda a história, lhe permite de alguma forma assentar, estabilizar sua ressurreição, mas também amplificar, no espaço e no tempo, e na duração. É necessário, o tempo dessa passagem a nu, esquecer todas as bagagens, todas as histórias, todas as referências espirituais. A consciência nua, mas só tem que fazer a espiritualidade, sobretudo, neste mundo. Ela é consciência pura. Vão à fonte da consciência. É o mesmo princípio que a refutação, onde eu pedi em meu viver, como quando eu voltei em 2012, de buscar a mais antiga lembrança, de subir o fio, para encontrar a primeira lembrança onde você não tinha uma individualidade. É isso que vivem todas as crianças antes dos 2 ou 3 anos. Mas, tudo isso que você tem visto chegando sobre esse mundo, de ter um papai, de ter uma mamãe, de ver a matéria, lhe tem feito esquecer. Mas, você tem a capacidade de reencontrar isso. Aí, não é se analisar sobre a história, é se analisar sobre a fonte da consciência que você é você mesmo. Quanto mais você está leve, tanto mais você se torna leve. Quanto mais você está pesado, mesmo vibrando, de todas essas confusões de histórias, de vidas passadas, de referências ao que quer que seja, tanto mais você está pesado. Eu lhe trago o fogo da liberdade, por isso que eu estou em vocês, e mais do que jamais nesta fase particular. Silêncio. Então eu lhe escuto ou eu escuto vocês. É um testemunho. Minha personalidade esperava o evento para o fim de dezembro, e quando nada de exterior chegou, ela disse: bom, eu deixo tudo, eu paro de esperar, de analisar tudo, as vivências, as vibrações, eu abandono. E os meses que se seguiram foram vívidos através de minha personalidade com tudo o que isso implica. Depois os reencontros com você chegaram e eu escutando as intervenções, os testemunhos de uns e outros, minha personalidade se colocou a julgar, a culpar, acreditando no atraso. Eu rio disso hoje,
Porque eu percebi que minha consciência e minha personalidade estão sobre dois planos diferentes. Se eu posso dizer que minha personalidade tomou seus julgamentos, sua culpa, seus hábitos, não viu ou percebeu que minha consciência estava leve e estava cada vez mais. A luz trabalha sobre a consciência mesmo que a personalidade não tenha consciência. Obrigado. É bem por isso que nós falamos a vocês de sacrifício. Efetivamente, é o que você fez, quer dizer, abandonar as datas e mesmo os ensinamentos ou as informações que eram fundamentais. Você justamente esqueceu uma pequena coisa, de abandonar a si mesmo. Você conscientizou agora. Então, não haja mais atraso. Há os momentos propícios para você ou não. Você acredita que a inteligência da luz sabe menos que você o que é bom para você? Porque você é luz. Então isso que você viu é a reconciliação e a conscientização que há realmente para esquematizar dois mundos, aquele da pessoa e da história desse mundo e aquele da consciência pura. Agora você percebe ou você conceitualiza, pouco importa, o resto vai seguir. E não desista, se você tem agora uma falha nisso que foi dito, nas canalizações quaisquer que sejam, aliás, viva-o. Você fez já uma parte do caminho, parando por si mesmo, de seguir e esperar as datas e de seguir os ensinamentos. Aliás, eles pararam. Não há nada a ensinar. Há que acompanhar o que é para viver. Não há o que culpar por isso que você não vive, qualquer que seja o lugar, o tempo, o espaço onde você está nesse processo. Há exatamente a mesma finalidade. Assim como você mesmo disse, após ter escutado, ouvido os testemunhos, é evidente que isso frustra, mas é feito para isso. Eu estou aí também para aqueles que não vivem nada, para sacudi-los e para, sobretudo, que eles não entrem através do desenvolvimento pessoal, de uma crença no novo mundo com uma continuidade, que entrem nos exercícios, nos protocolos, nas práticas, que são de tempos passados. Aliás, você vê bem, a parte dos simples gestos que pude lhe dar de maneira individual, você não tem mais nada a fazer. Ocupe-se de sua vida, deleite, não sua personalidade, mas seu corpo de carne, porque tudo se realiza dentro. E o resto se faz sozinho. Quanto mais você deixa, mais você recebe. Quanto mais você ri de suas posturas passadas ou presentes, mais você se abre e se acolhe. A culpa retrata. Em seu caso, não é uma culpa, isso tem dado um impulso, não de cair nos ensinamentos, nas buscas de datas. No mais, o que você quer que os anciãos lhe contem? Eles acompanharam você até o fim, até 14 de dezembro. O comandante voltou depois. O processo se desenrola, completamente. Você acredita que a eternidade se pergunta de algumas semanas, alguns meses ou outras? Isso é a pessoa quem espera. É um meio pedagógico de fazer você estender em direção à luz, e para alguns, aliás, e você tem visto ao seu redor, alguns dizem: eu abandonei tudo, é falso, não é verdadeiro, não aconteceu nada, no exterior. Mas, por que você não é observador? Vocês querem sobre suas telas de televisão. Olhe o céu e vocês verão. Olhe os homens, a loucura que eles geram. Olhem as mentiras. Você chega, no nível da estrutura global das personalidades desse mundo, um caos total. E a guerra de todos contra todos. Isso foi explicado e antecipado. E eu havia dito: todos por um e um por todos. Tudo depende de onde você olha o mesmo evento. Desde a pessoa inserida na história, além da pessoa ainda inserida na história, ou do ponto de vista daquele que não é mais nenhuma pessoa nenhuma história. E tudo. Então esqueça a culpa, esqueça a comparação.
Os testemunhos são feitos para estimulá-los, para lhes mostrar, não o que vocês são aí, mas para mostrar a todos aqueles que cairão sobre meus gritos, que é a verdade, não há outra. Todo o resto vai lhe fazer sofrer, todo o resto vai colocar distância. Você será frustrado. Mas, não se preocupe, no fim o resultado é o mesmo. Mas não serve para nada, efetivamente não serve para nada deixar ainda e alimentar por sua atenção tudo que concerne a espiritualidade que surge na pessoa. E, aliás, quanto mais você deixa, qualquer que seja a linha temporal que você segue no processo da ressurreição, você vê bem por você mesmo, devido ao testemunho, que quanto mais você aceita largar, mais a luz lhe preenche. E mesmo se ela ilumina às vezes com elementos dolorosos na cabeça e no corpo, você sabe que quando você tiver atravessado você só pode rir. Então esqueçam a culpa, mesmo que em seu caso tenha sido um meio de retê-lo, eu posso dizer, em direção ao absoluto. É por isso que seus testemunhos são importantes, testemunhos brutos, não necessariamente a explicação, porque depois que há testemunho de efusão, por exemplo, depois que há consciência nua, mesmo incompleta, ou transferência no corpo de eternidade, você vê bem o que é feito. Você vive, você se torna leve, mesmo que haja os pesos a atravessar, que não duram. Isso não tem nada a ver com uma progressão vibral, isso não tem nada a ver com a abertura dos chakras, isso não tem nada a ver com a energia, porque isso se chama a consciência pura e nua, a consciência una. Quando você toca a fonte da consciência, você não tem necessidade de nenhuma percepção, de nenhuma referência. É isso que é perturbador. Mas aí, você se beneficia a cada passo que você dá, de qualquer coisa que se vive que lhe certifica que é a verdade. Quem pode duvidar ainda hoje, quando ele vive uma fusão em consciência nua ou em eternidade, que não é a verdade, mesmo que desapareça? Quem pode ousar me dizer isso? Ele pode dizer. Você vê bem que é impossível. Então eu solicito a cada um de vocês que ouçam minhas palavras. Rendam-se. Tudo está aí, chegou. Então, quando eu ouço que nada aconteceu de visível com esta irmã, bem, isso significa que ela estava muito voltada na observação e esperando. Mas é justamente a ruptura, porque você se voltou demais sobre o evento, que de alguma forma impulsionou você em parte, aí onde você está hoje. Era necessário o luto dos anciãos, das estrelas, dos arcanjos, da história da pessoa, desse mundo. Não foi possível de outra forma. E quando a Confederação Intergaláctica decidiu mudar a organização, e o cubo metatrônico deu seu último impulso, não sobre os círculos de fogo, mas aqui, onde você está, era evidente que era necessário perceber o que eu falei nas intervenções do mês anterior, esse silêncio. Mas, esse silêncio, não é um silêncio de palavras, ao contrário, porque quando você vive esta alegria e esta ressurreição, é necessário testemunhar, não junto aos seus parentes que não o vivem, porque irão ficar loucos. Mas, entre vocês são as testemunhas da luz, nós temos dito. Não há nenhum orgulho em falar do que é vivido, e não pensado ou intelectualizado, mesmo que você não o compreenda ainda. Porque o que é vivido é vivido. E esse tipo de viver ligado à ressurreição, você vê bem viver isso, e não tem nada a ver com as percepções extrasensoriais, a percepção da energia. Não é por nada, se para se adaptar ao viver, nós temos falado da consciência nua. Encontre-me um único ensinamento onde você irá encontrar, mesmo na língua hindu, esta consciência nua. Isso não era concebível anteriormente. E é seu viver, não a palavra, mas a vivência que lhe confirma. Você vê através de todos os testemunhos, mesmo que ainda reste as coisas no nível da pessoa. As coisas no nível da pessoa existirão enquanto que a pessoa, mesmo que você ultrapasse a pessoa, estiver ainda sobre a terra.
Mesmo que seja na totalidade, se você completou toda a ressurreição, você é obrigado a constatar que seu corpo ainda está aí, que a sociedade ainda está aí. E, aliás, dizer que nada aconteceu após ter recebido o impulso metatrônico, é verdadeiramente, eu não diria ser de má fé, mas, demasiado inserido na visão da pessoa e da história, ao invés de no amor. Mas ainda uma vez, para cada um, os anciãos lhes repetiram, cada um e cada coisa, está exatamente no bom lugar, profissional, familiar, afetivo, vibratório para viver o que é para viver, mesmo que a pessoa relute e não compreenda, e ela vive as oscilações, as dores, as eliminações, não é grave. A alegria que está aí vem colocar fim a tudo isso. Ela ilumina algumas vezes violentamente, mas, que importância tem isso, mesmo que seja muito doloroso, em relação à alegria? Se você tem vivido os dois, olhe. Você vê bem que num caso tudo vai em direção à perfeição ou está perfeito, e que de outro ponto de vista, aquele da pessoa, é um caos. Refugie-se em seu coração, na eternidade. Você tem a capacidade, espontânea e inata, desde o momento em que o cubo metatrônico chegou num determinado momento em seu coração. Silêncio. E, aliás, para aqueles que escutarão, respeitem o intervalo do silêncio. Ele obedece à inteligência da luz. Vocês veem que nesta sessão, ela é muito mais longa do que a sessão anterior. Isso não é por nada. O ritmo do silêncio e das palavras é importante. Silêncio. Você pode continuar. Bom dia, Bidiri. Durante a fusão de ontem à noite, uma leve dor surda veio em minha ossatura. Mãos, braços, ombros, mandíbulas, fronte. Ao mesmo tempo todas as minhas células vibraram, fundiram e fervilharam do vórtice que irradiava do meu coração, no bem-estar absoluto. Obrigado, Bedi, por tudo. Eu lhe agradeço por esse testemunho. Mas, como eu já disse na resposta anterior, não seja invejoso do que se vive aí, você pode viver tudo isso tão somente. Mesmo que lhe pareça no momento impossível, vocês o vivem. Estejam simplesmente disponíveis, estejam abertos a isso que vocês não conhecem. Tentem estar imóveis, em silêncio. Não peça nada. Acolha. O pedido é um movimento, qualquer que seja o pedido, desde o baixo para o alto, ou depois de dentro para fora. O acolher é exatamente o inverso. Isso vai fora e isso vai dentro, isso continua alto e continua baixo, no coração, isso vem do interior e isso vai ao coração. É a tubulação, nada de mais, nada de menos. Veja isso como a tubulação, sem preconceito, sem histórias. Você pode se dizer, por exemplo, a cabeça desceu no coração e o coração subiu na cabeça. Agora o sacro, como lhe foi descrito em alguns testemunhos, o fogo da matéria. Então isso não é a energia para propriamente falar da Kundalini, você sabe que era alguma coisa ilusória. Mas aí, isso passa pelos circuitos presentes, e esse canal da coluna vertebral, depois que houve a descida do Espírito Santo, foi transformado em canal de luz ou canal do éter. Não há mais o risco, tal como lhe havia apresentado, por exemplo, o comandante quando havia inumeráveis questões sobre a Kundalini. Aí você sente efetivamente é um mesmo lugar, mas isso não é a Kundalini. Então visualize que você é um tubo, tão simplesmente. E que o equilíbrio deve ser feito na tubulação, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, de cada ponto de partida até cada ponto de chegada. E, em definitivo, real e concretamente, é o que é. É a unificação, a fusão se você prefere primeiro do efêmero e do eterno, que realiza em seguida a fusão em eternidade e a fusão em consciência nua. Os tubos são oportunidades. Eles estão reunidos.
A informação, a energia, a luz circula livremente desde a matéria até o espírito passando pela pessoa. E quando os caudais, os fluxos estão harmonizados já, entre os três estágios, dos quais você ouviu falar durante muito tempo, as estrelas, as portas, as coroas. Isso envia você à triunidade. A verdade, desde o ponto de vista que você vive de maneira geral, é simplesmente reunir em nome da verdade, em nome do Cristo se você quiser, o 13 em 1. É exatamente o que acontece em seus estudos. E lembre-se, aliás, que havia no nível, há muito tempo, do Yoga da Unidade, do Mestre Ram, um mantra que dizia: em seu nome eu reúno o 13 em 1. É isso que você vive. As partes que não estavam conscientes umas das outras, a pessoa confinada, a verdade, a alma, tudo isso se encontra reunido no mesmo pacote. É uma alquimia da ressurreição, é a finalização disso, a atualização da ressurreição a título individual, mas que se tornou independente do momento coletivo. É tão simples assim. Silêncio. Testemunho seguinte. Não há mais testemunhos nem questões escritas. Mas na sala eu creio que há questões. Então eu escuto vocês com prazer. Especialmente aqueles que vão ouvi-lo sabendo que vocês participam. Então, interessá-los especialmente, sendo alguém que pensa como eles. Porque alguns me veem como alguma coisa de especial. Mas eu lhes disse, eu sou apenas vocês. Então, vamos deixar a palavra. Vamos convencê-los, por seu testemunho da luz. Eu os escuto e eles os escutam. Questão. Meu caro Bidounet. Eu enfeitei um pouco, porque eu estou do lado do ajudante, e em relação à minha questão, eu não queria fazer explodir os ouvidos. Então, no interveniente anterior, eu havia colocado a questão que eu repito. Há o liberado, em seguida houve o liberado vivo, e em seguida a ressurreição. E eu perguntei o que é que há depois. Nada. Você me mandou pastar. Sim. Então, eu me senti paralisada. Sim. Sim, mas com recuo, eu me senti um pouco menos paralisada. Perfeito. Risos. E, me parece assim mesmo, que há a ressurreição, você não nos havia dito tudo. Ah, mas eu não iria dizer, quando você estivesse em plena êxtase, que ao despertar você iria ter os hábitos a eliminar. Há alguns que iriam ser capazes de dar meia volta. Risos. E, depois o efeito surpresa, o que ele pôde fazer. Risos. Eu não sou fã das duchas escocesas. E bem, ninguém. Mas é através disso, que você vai assentar e finalizar o que é para finalizar. Você vê bem ao redor de você, os irmãos e as irmãs que estão aí. Há quem após, saindo da pré-êxtase, é simples. E outros que têm vivido esta alegria inefável, se reencontram com as panelas. Sim, obrigada. E bem, ela está entediada. Então, vamos. Eu não terminei minha panela. Está terminado? É você quem decide agora. Existem mais injunções da luz para você. Você é responsável e autônoma. Nós estamos de acordo. Então, nos momentos em que você tem a impressão de cair, você acena para quem ficou lá em cima, e isso volta instantaneamente. Mas, se você tem pena e se você se identifica com a dor, ou se for psíquico, é um pouco mais duro para o humor. Mas você sabe bem quando sai, mesmo que seja temporário, que você ri. Compreendo perfeitamente que essas espécies de idas e vindas, entre o efêmero e o eterno, podem ser problemáticas para alguns. Mas devemos finalizar o que pode restar, não as feridas, mas os hábitos, devemos vê-los e rir. Nós devemos deixá-los se transmutar. Não?
Sim. Risos. Obrigada. Mas eu tenho ainda um testemunho. Então continue. Vamos. E então ontem à noite, um irmão que está aqui, eu agradeço a ele infinitamente, me colocou tantas questões, que ele fez subir minha personalidade. E bem, quando você fala, evidentemente que a personalidade está aí. Mas se a personalidade tem ainda as panelas, e bem essa manhã, isso deve ser pesado. Assim. E agora está leve. Sim, estava o caos. Pronto. Então, eu acreditei que iria apertar o botão vermelho. Você sabe o que é? Sim, mas não é possível. Risos. Então eu não consegui apertar o botão vermelho e não havia nenhum caminhão na estrada. Eu estava muito irritada. Mas você ama sofrer, você. Porque um caminhão? Porque é um pouco radical. Há uma mais radical e mais simples, e menos dolorosa. Eu encontrei. Ah. Eu te chamei um pouquinho, gentilmente, e você veio. É isso. Então pense em mim. Obrigada, eu me esqueci. Exatamente. E eu tinha desaparecido. Exatamente. Eu estou melhor. Não, você está bem. Risos, melhor, isso significa que pode melhorar. A palavra que você usa, você não está melhor porque se você diz, eu estou melhor, você já considera, desde o início, na estrutura do seu cérebro, inconscientemente, que pode dar errado. Bem. Sim, isso. Risos. Eu lhe disse, as palavras que você emprega, eu nem falo de percepção, eu nem falo mesmo para acolhê-la em mim. Mas, as simples palavras, a interface da nossa relação do momento, eu lhe reenvio para mostrar-lhe que as palavras que você emprega, traduzem a algo, não apenas o sentido que você dá a elas. E não tem nada a ver com uma percepção diferente da palavra que é pronunciada. Aí está sua solução. Eu disse a você há pouco, pense no coração ou pense em mim já que eu sou você. E se você preferir minha cabeça do que a sua, não há nenhum problema. Risos, isso é válido para cada um, isso. Eu imprimi em você, eu marquei você com o ferro vermelho, com o selo da liberdade, o selo da leveza e o selo da alegria. E quando você me reconhece, você vive isso. Você é a testemunha viva. Nesse caso, você só precisa pegar um nome que evoque o meu nome. Abdi Ibn Iliak. Risos, é exatamente isso, você acha, hein? Seu ajudante me deu um novo apelido. Ah. Tate Yoyo. Tudo bem com o Ak? Risos. Então isso faz uma frase, Tate Yoyo Ak. E com a paralisada. Ah, isso, você se desvencilha com suas panelas. Risos. Eu rio, mas eu tenho uma questão mais séria. Mas é sério o que eu acabo de dizer. Eu também. Eu percebi de um golpe que havia uma enorme diferença entre o funcionamento do homem e da mulher, em suas maneiras de ver as coisas. Felizmente você percebeu isso. É constante, isso, onde quer que seja, em qualquer cultura. Note, nunca é tarde demais. Risos, então. Eu acho que eles são sérios, os homens. Sobretudo, quando lhe falta seu feminino. Obrigada. E eu, me falta o quê? Você tem tudo o que precisa, você tem todo o equipamento. A panela, a abóbora, risos, o que lhe falta é o estado de serviço. Não, mas isso eu sei fazer bem. Eu tenho o hábito de colocar os pés no prato. Ser franca brutalmente. Sim, mas como se você não tem mais os pés e não tem mais os pratos. Então, para não ter surpresas, onde me encontro quando não há mais pés e não há mais pratos? Aí,
você terá desaparecido. Não haverá mais outras surpresas. Não. Não há mais outras etapas. Eu paro de repeti-lo. Olhe ao seu redor, olhe dentro. Você esqueceu assim mesmo as camadas da ressurreição. Mas as camadas, uma vez que a ressurreição é iniciada, mesmo que você suba e desça sem parar, acabou. Isso vai parar. É apenas para mostrar-lhe que os reflexos da pessoa, sem que haja feridas e karma ou o que quer que seja, mesmo que você não tenha visto, está aí. E é justamente esse ioio que você disse, esse ioio que é feito na tubulação, que chega ao equilíbrio em um determinado momento. Isso conduz ao que? Isso preenche, isso circula. É um pouco cansativo. Sim, para a pessoa. É também para você, a sua maneira de ter vivido as pré-êxtases. Quando você volta na pessoa, é horrível. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Assim, então, você tem mais a que ir. Risos. Lógico. É a tubulação, o que quer que eu diga mais do que eu lhe disse. Sim, mas eu tenho sempre surpresas mesmo assim. Mas a vida é uma surpresa permanente. A eternidade também, porque você é tudo. Então outra coisa. Há 2 anos eu coloquei uma questão para Oma. Todo mundo expunha seus sonhos e eu não sonho mais desde anos. Então, ele me disse, é certamente porque sua alma está dissolvida. Completamente. Sim, e aí, você acabou de me dizer que eu ainda estou vivendo. A pessoa. Não, você me disse. A noite escura da alma. Ah não, eu não falei da noite escura da alma. Foi ontem. Eram as pequenas noites escuras da alma. Mas se ela não está mais aqui, alma, porque eu vivo a noite escura da alma. Mas, justamente, porque ela não está mais aí. Mas se ela não está mais aqui, não é possível. Mas você está apegada à sua alma. Mas desde que ela não está mais aqui, ela está dissolvida. E bem justamente, se ela não está mais aí, e inconscientemente você a busca, você chora. Você agarra? Não. Não importa, isso vai vir. A noite escura da alma é efetivamente a fase da conscientização da alma, e para alguns místicos, a ressurreição. Mas a ressurreição de pessoas que passaram vários séculos na noite escura da alma, não tem nada a ver com a sua. E, aliás, assim mesmo quando a alma está dissolvida, realmente e concretamente, os circuitos energéticos da porta a L estão sempre presentes, felizmente. Então, pode haver nesse nível, mesmo em uma alma que desapareceu e dissolveu na luz, então em um liberado vivo, as sequelas da história, as sequelas da alma, que o espírito ilumina. E como a pessoa tem sido tão habituada à alma, nesses processos de iluminação de fantasma, efetivamente ela não está mais aí, resta mesmo assim a ressonância. Você está encarnada, você é um corpo. A alma está dissolvida no sentido em que você está totalmente queimada, transparente, mas as estruturas orgânicas, celulares, energéticas e vibrais da alma estão sempre aí. Aliás, quer você tenha ainda sua alma, ou que ela esteja consumida, você viu bem que você sente ainda as vibrações sobre o chakra da alma. Da mesma maneira que quando tiramos o baço, o chakra do baço fica lá. Em outro sentido, é o mesmo. A particularidade vai da noite escura da alma nesse momento, e isso que faz o ioio. Silêncio, é bom. Não? Sim, obrigada, Bidounet. Terminou ou não? Eu penso. No momento. Eu quero mesmo assim prevenir, que se eu tiver outras surpresas, vou amassar você. Não tem problema, eu sou você.
Não esqueça que se você me amassar, é você que está se amassando. E o que é amassar a si mesmo? É uma falta de amor a si. Oh, eu te amo. É simples. Obrigada. Silêncio. Eu fui mal, dizendo que falta amor a si. Eu retifico. É mais fino. Falta estima. Você não pode ter falta de amor quando você vive a ressurreição, mas efetivamente, pode faltar estima. Silêncio. Outro testemunho ou questão se nós temos tempo. Ainda para uma questão, sim. Eu desejaria testemunhar a vivência do alinhamento dessa manhã. Nossa irmã queria testemunhar. Ah, não, é nosso irmão. Irmão ou irmã, é a mesma coisa. Eu especifico que não tenho nada a ver com o alinhamento dessa manhã. Eu escuto. Então eu senti como se 2 tubos estivessem saindo. Pareceu-me que era como ida e pingala, mas não em espiral, direto. E subiu progressivamente, mas eu senti que estava saindo alguma coisa. O coração que eu vi como um lótus. Eu também senti as 2 narinas se descongestionar. Depois isso subiu muito docemente no canal de Chuchuma. E na bacia senti muito calor subindo progressivamente. Meu 12º corpo se tornou muito ativo, muito sensível. A ponta do meu nariz rodou um pouco, em seguida na cabeça aconteciam muitas coisas. Eu acredito ter visto o hipocampo. Como havia um tubo e isso subia, acima da cabeça, havia um tubo graduado, com até 21 graduações. Eu tentei ir ver acima, mas isso terminou, eu não pude ver. 22, 23. É normal, é o limite dimensional do corpo de eternidade. Ah, bom, é uma resposta que eu desejava. Então aí, eu agradeço. Você descreveu como uma precisão minuciosa o que você viveu, que prova que você é alguém que é muito observador da interface interior e exterior. Mas qual tem sido o resultado, além do sentir e da percepção, sobre o que você é? Como você sente você? É muito recente. Aliás, eu sentia a necessidade de me manter reto, como uma flor que recebeu, digamos, alimento. Como é recente, eu vou observar o que acontece agora. Então eu lhe digo, até a próxima vez. Tudo bem, obrigado. Aqui ou em outro lugar. Com prazer. Mas, talvez dentro, isso seria melhor. Mas isso vai vir, você está aí verdadeiramente. E lhe resta justamente para esquecer o minuto da interface, quer dizer as energias, mas é muito bem para todo mundo. Mas para você interiormente, mesmo isso, não deve mais ser observado, nem mesmo sentir. Concentre-se unicamente sobre o ponto do coração do coração. Esqueça, de qualquer maneira você os viverá. Mas não foque isso, você que foca sem parar seu olhar sobre a interface e sobre o que se desenrola na energia, porque uma vez quando de uma próxima fusão, esqueça isso. Elas estão aí, é claro, mas remeta instantaneamente sua consciência ao coração, mesmo que você não sinta nada, e você constatará o que vai acontecer. Além disso, ele te chamou de irmã, em vez de irmão, não é um lapso. É que percebe além da aparência, o lado feminino que finalmente começa a aparecer. Sim, é um elogio. Mas é muito útil o que você descreveu para aqueles que viverão espontaneamente. Esse será o caso em todo lugar. Então, é claro, com o que está acontecendo no nível das 4 portas do sacro, vocês duvidam que é nessa região que os mecanismos dos quais falamos, inflamatórios, podem ocorrer.
Mas se nesse momento, como eu disse, talvez é necessário intervir localmente, mas se nesse momento você tiver a inteligência de se colocar de volta aqui, no meio do peito, veja o que acontece sem querer agir. Deixe a luz, desde o momento em que você coloca sua atenção e sua consciência, a vibração, se você a sentir, no meio do peito. Não direcione nada. E o simples fato de que a tubulação abre, permitirá a luz, desde as injunções vindas de você, de seu coração a partir de agora. E deixe a luz trabalhar, ela não precisa de você, você é a luz. Se você respeitar, aqui também é muito simples, isso, você constatará os efeitos muito rapidamente. Mas falaremos sobre isso novamente na próxima vez. Você me disse que era a hora. Sim, é a hora. Então façamos o silêncio mesmo assim antes. Silêncio. Então, Bidi está lhe dizendo até breve, para a última sessão deste mês. Tradução do francês. Mariana Angelotti. Les Transformations, 11 de abril de 2018.